Não é de hoje que se fala sobre o centro de São Paulo, mas eu tenho ouvido recentemente em algumas audiências públicas, em algumas discussões, debates, palestras, ideias que têm sido predominantes sobre o centro de São Paulo, e aí não só sobre o centro, mas sobre a cidade toda, e que me deixam bastante preocupado. Então por isso eu resolvi gravar esse vídeo, porque eu acho que nós precisamos falar sobre o centro de São Paulo de uma forma diferente do que tem sido falada. A ideia desse vídeo, apesar dele ter como pano de fundo o centro de São Paulo, é discutir uma ideia que tem se tornado predominante e que tem se tornado inclusive um senso comum sobre o centro de São Paulo, mas que vale para a cidade inteira. Então, prestar atenção nesse discurso, na sua forma, na sua estrutura, no seu conteúdo, é importante para pensar, obviamente, o centro de São Paulo, que é o assunto de hoje, mas também para a gente pensar na cidade inteira. Então eu me baseei em algumas frases que têm sido bastante recorrentes nesse debate. São 5 frases que vão nortear a discussão de hoje. Então a primeira delas é: agora dá para morar no centro de São Paulo. E aí, nesse sentido, ela se refere aos últimos 5 anos, talvez um pouco mais do que isso. A segunda frase é: tem uma cena gastronômica no centro. Vários bares, restaurantes, cafés abrindo na General Jardim, na Major Sertório, na Santa Cecília. A terceira frase é: a reforma do Anhangabaú é muito boa. Agora sim vai dar para ficar lá. Vai ter bar, restaurante, café. A quarta frase, que para mim é a mais sensível de todas, é: ninguém mora no centro histórico. E a última frase, que para mim fecha isso tudo e que vai servir para a conclusão, é: estão gentrificando o centro, com um tom de acusação bastante grave. Então, para começar, o que me parece que percorre todas essas frases, e na verdade não é as frases em si, mas a ideia que elas carregam por trás delas e junto com elas, que é uma visão bastante elitista do centro de São Paulo e que na verdade não é só sobre o centro, mas é sobre a cidade como um todo. Então, por exemplo, na primeira frase, quando se diz que nos últimos 5 anos, que agora sim dá para morar no centro de São Paulo, ela está dizendo um contrário também, né, ao mesmo tempo. Ela diz que antes não dava para morar no centro de São Paulo, que era impossível de morar no centro de São Paulo, e uma coisa que não é verdade, porque isso pressupõe que as pessoas não morassem aqui, ou quem morasse só morasse por falta de alternativa, o que não é verdade. Muita gente morava no centro de São Paulo antes disso, mesmo nas décadas de 70, 80 e 90, tendo acontecido um esvaziamento bastante grande do centro de São Paulo. Mas isso não significa que tenha sido uma região que ficou vazia, de fato, né? Houve um decréscimo da população bastante grande, bem significativo, o que é ruim para a cidade, inclusive em termos de aproveitamento da infraestrutura instalada e dos investimentos públicos que já haviam sido feitos em décadas anteriores, mas em nenhum momento o centro de fato chegou a ser um lugar vazio. Então as pessoas moravam aqui, elas continuaram morando aqui, então dava para morar no centro. Era possível morar no centro, sempre foi possível morar no centro, e o centro sempre foi um lugar favorável para moradia e para diversas outras atividades, exatamente porque ele é o centro. Depois, em outro vídeo, a gente discute a questão do que é o centro de São Paulo. Não só o centro de São Paulo, mas o que é um centro de cidade. Ele sempre vai ser um lugar privilegiado, e por ele ser privilegiado é que ele é o centro, e aí tem uma relação sempre nos dois sentidos. Ele é o centro porque ele é privilegiado porque é o centro, enfim, isso fica para um outro vídeo. Mas a questão é, as pessoas continuavam morando no centro de São Paulo, mesmo quando houve uma redução da sua população, por N motivos. Então, dizer que agora dá para morar no centro de São Paulo é uma forma bastante elitista de enxergar isso. Porque na verdade não é que dá para morar no centro agora e antes não dava. É que um grupo social, uma classe média, se sente confortável neste momento de morar no centro, tanto pelas mudanças que a própria cidade e o centro de São Paulo têm passado, quanto por mudanças que talvez essas pessoas, esse grupo de pessoas, né, não são indivíduos separadamente, mas é um coletivo, eles têm percebido a cidade de uma forma diferente, têm procurado vivenciar a cidade de uma forma diferente, e isso permite, isso faz com que eles se sintam à vontade
para morar no centro da cidade. Então, é uma forma bastante elitista, é uma forma que a classe média enxerga de morar ou não em alguma parte da cidade, nesse caso específico, o centro de São Paulo. A segunda frase, que é da cena gastronômica, só esse termo já tem bastante restrições, assim, porque cena gastronômica, ela pressupõe que exista um padrão de cafés, restaurantes e bares, enfim. É um padrão não só dos cafés, mas é um padrão de consumo de quem frequenta esses ambientes. Então ela exclui de estudo todos os outros ambientes que não fazem parte desse padrão. E é um padrão, de novo, dessa mesma classe média que agora se sente confortável de morar no centro. Então todos os restaurantes, bares e qualquer outro ambiente nesse sentido que já existia no centro não está considerado como cena gastronômica. E aí mesmo em outros lugares onde não se refere à cena gastronômica, tem muitos restaurantes, muitos pratos feitos, muito restaurante self-service, isso não é considerado como cena gastronômica, não é algum chefe renomado, alguém conhecido, um restaurante famoso ou qualquer coisa nesse sentido. São restaurantes, mas que não compõem esse conceito de cena gastronômica. Então o termo em si já tem bastante restrições sobre ele. Mas além disso, tem uma outra questão. Isso parte dessa própria visão do conceito, né, que exclui tudo o que era restaurante, o que era café, o que já existia e valoriza muito mais essas coisas novas, que têm algum renome, que têm algum reconhecimento no mercado, que são de alguma forma famosas, enfim. Então, independente do que existia antes ou que existem em outros lugares, isso não era cena gastronômica, isso não era valorizado. Mas o que acontece dentro desse circuito, aí sim isso é cena gastronômica. Só que aí tem uma outra questão, que isso está restrito a uma parte do centro de São Paulo. Geralmente essa frase sobre cena gastronômica se refere ao que está acontecendo na Vila Buarque e na Santa Cecília, mais ou menos. Principalmente nas ruas Major Sertório, General Jardim e algumas outras ruas da própria Santa Cecília. E isso exclui completamente todos os outros bairros que compõem o centro de São Paulo também. E aí tem um outro problema dessa visão, como eu estava colocando para vocês, que é ela exclui qualquer outra interpretação, qualquer outro entendimento do que é o centro de São Paulo, além da Vila Buarque, da Santa Cecília e um pouquinho da República. Na verdade, ela toma parte pelo todo. Então ela se refere a esses 3 bairros, ou 2 se a gente pegar só Vila Buarque e Santa Cecília, e faz uma fala como se fosse válido para o centro inteiro. E esquece que o centro não é só a Vila Buarque e Santa Cecília, mas tem também a Santa Efigênia, a Luz, o Bom Retiro, o Pari, o Brás, a Liberdade, o Bexiga. Todos esses bairros compõem o centro de São Paulo. Mas nesse discurso, não só sobre aqui a questão da cena gastronômica, mas sobre todos os assuntos que essas frases que eu falei para vocês, elas compõem uma ideia, né? Elas ignoram completamente outros lugares, como o centro de São Paulo, além da Vila Buarque, República e Santa Cecília. Isso é bastante problemático. Na verdade, isso tem um ponto de partida que é a percepção pessoal de cada um que tem falado mais sobre isso. E essas pessoas, elas geralmente estão reunidas ali nesses 3 bairros. E elas percebem o centro a partir da sua vivência. Isso em si não é errado, não é um problema. Todo mundo percebe o mundo a partir da sua própria vivência. A questão que está colocada aqui é pensar o mundo inteiro, ou no caso aqui o centro inteiro, a partir da sua própria vivência. E considerar a sua própria vivência como se fosse representativa do todo, quando ela não é verdade. E o problema disso tudo é que ela ignora qualquer outra coisa que esteja fora da vivência de cada pessoa, ou no caso aqui de um coletivo, de um grupo de pessoas. E aí ela é bastante excludente nesse sentido. A outra frase sobre o Anhangabaú, que agora dá para ficar, também vai nesse conjunto de ideias. Porque quando ela diz que agora sim vai dar para ficar no Anhangabaú, ela, da mesma forma que a primeira frase lá, que agora dá para morar no centro, né? Quando se diz que agora vai dar para ficar no Anhangabaú, se diz o contrário ao mesmo tempo, que antes não dava. E geralmente essa frase vem assim, agora vai dar para ficar no Anhangabaú, antes ninguém ficava lá. O que não é verdade. Nas várias vezes que eu fui até o Anhangabaú e fiquei lá por algum tempo,
Eu vi muitas pessoas saindo dos seus trabalhos, esperando da hora de ir para casa, esperando o metrô esvaziar um pouco, tomando cerveja, tomando açaí, tomando sorvete, enfim. E também tinha muitas pessoas usando o Anhangabaú para andar de skate, por exemplo. Tanto é que quando o projeto foi lançado, teve uma discussão muito grande que ele ia acabar com o uso dos skatistas naquele espaço. Porque antes tinha algumas arquibancadas ali mais próximo do viaduto do Chá e que eram de uma pedra bastante lisa e que era ótimo para os skatistas fazerem suas manobras. Então sempre tinha gente fazendo manobra e andando de skate lá, tinha muita gente filmando isso tudo e que vai acabar com esse projeto. Ah, mas Alex, eu ouvi falar que vai ter sim pista de skate lá no Anhangabaú depois da reforma. Eu procurei em site de arquitetura, procurei em site da prefeitura, não encontrei nada. Só uma planta muito simplificada, com um retângulo escrito em cima, esportes de rua. E nas imagens 3D não aparece um skate. Aparece a fonte, tem um vídeo inteiro para a fonte, tem os cafés, mas não tem um skate. Então fica muito difícil de dizer que de fato vai ter alguma coisa adequada para o pessoal do skate lá. Então quando se diz que agora vai dar para ficar na Anhangabaú, ela diz o contrário, que antes não dava, o que não é verdade. Muitas pessoas ficavam lá. E da mesma forma, ela se refere a essa mudança do Vale do Anhangabaú, dessa reforma que está sendo feita, que agora vai ter bares e cafés e restaurantes ali no entorno do vale. Isso também ignora qualquer coisa que já existia antes. Se a gente fizer um giro ali em torno do Vale do Anhangabaú, nas duas pontas a gente tem o viaduto do Chá, na outra o Santa Efigênia. Encostado no viaduto do Chá, tem a entrada do metrô Anhangabaú, uma entrada meio secundária do prédio do Shopping Light, aí depois vai ter a Praça Ramos de Azevedo, que dá acesso ao Teatro Municipal, e uma rua que sobe paralela ao teatro, que tem alguma entrada de alguns edifícios por ali. Logo em seguida tem a Praça das Artes, que agora sim abriu as suas portas para o Vale, que já era um projeto desde o começo, mas que foi executada de fato recentemente. Aí vem a Avenida São João e logo depois na outra esquina tem o Prédio dos Correios, que é um centro cultural, enfim. Passando esse Prédio dos Correios, começa uma série de comércio bastante variado, com alguns cafés, alguns restaurantes, alguns bares, botecos, bastante simples, mas eles estão lá. Tem também algumas lojas de instrumentos musicais, e aí tem algumas ladeiras que levam para o lado da igreja de Santa Efigênia, que também tem algum comércio bastante variado e tudo mais. Logo em seguida disso, tem um terminal de ônibus, bem embaixo do viaduto Santa Efigênia. Passando para o outro lado do Vale do Anhangabaú, a gente tem a entrada do metrô São Bento, que é bastante movimentada naquele espaço. E do lado da entrada desse metrô, até a Avenida São João, tem vários bares ali, vários botecos, alguns restaurantes também, que sempre ficam muito cheios, principalmente no horário de saída das pessoas. 4, 5, 6 horas da tarde, aquele espaço é bastante movimentado, o pessoal fica lá ouvindo música, fica dançando, tomando cerveja, enfim. Do lado tem um restaurante que sempre fica bastante cheio no horário de saída, sempre faz happy hour e tudo mais. E depois dali para frente, realmente é um espaço que tem menos atividades ligadas a esse térreo, a esse nível do Vale do Anhangabaú. Mas existem várias atividades acontecendo no Vale do Anhangabaú. Existem pessoas que ficam lá, existem bares, existe comércio, existem restaurantes. A questão, quando se diz que agora vai ter o que pressupõe que antes não tinha, é que esse tipo de comércio, esse tipo de bar, de restaurante, não está dentro do padrão de consumo de quem está proferindo essas ideias, dentro dessa classe média, dentro desse discurso elitista, porque aquele comércio ou a pessoa nunca percebeu, ou as pessoas que repetem, que reproduzem esse discurso, nunca perceberam que lá existem essas atividades, o que é bastante problemático, ou elas estão completamente ignorando que isso de fato exista. A outra frase sobre ninguém morar no centro histórico de São Paulo, que é ali na região da Praça da Sé, o triângulo histórico ele é a Igreja do Carmo, a Igreja de São Francisco e a Igreja de São Bento. Então dizer que ninguém mora lá chega a ser um absurdo, quase um absurdo, porque mora sim muita gente naquele espaço. Aqui do lado tem o mapa do IBGE, do censo de 2010, que mora quantas pessoas moram nessa parte do centro de São Paulo. É muita gente que mora lá.
Se dá para morar mais gente lá, se é interessante a gente adensar aquela região, é um outro debate. Eu acredito que sim, a gente precisa de fato adensar para aproveitar melhor aquela infraestrutura. Mas não é verdade que ninguém mora lá. E quando a gente diz categoricamente que ninguém mora nessa parte da cidade, que ninguém mora no centro histórico, a gente está ignorando todo mundo que mora lá. E lá moram pessoas que são proprietárias dos seus imóveis, moram pessoas de aluguel, moram pessoas em ocupações. E aí tem uma outra questão que é, esse discurso ele se baseia num percurso, principalmente ali nas ruas São Bento, 15 de novembro, que de fato são muito mais comerciais, e ignora que na Praça da Sé, por exemplo, a gente tem muitos apartamentos, tem muita gente morando em volta da Praça da Sé. Então, é um discurso que ele enxerga só uma parte da cidade, que enxerga só uma parte do centro histórico e ignora todo o resto. Tem uma ideia que eu não sei se foi a professora Hermínia Maricato que formulou pela primeira vez, mas enfim, eu conheci essa ideia a partir dela, que é o lugar fora das ideias e as ideias fora do lugar. Esse seria então um caso do lugar fora das ideias, porque esses lugares onde há gente morando no próprio centro histórico está fora dessa ideia de cidade, de centro histórico, então ela ignora isso. E aí a gente chega no último ponto, que é sobre a gentrificação. Eu vou deixar essa questão, explicar o que é gentrificação e o que não é gentrificação, para um outro vídeo, porque as pessoas têm usado esse termo de uma forma bastante imprecisa. O que importa para agora é que ele de novo se refere a uma parte do centro como se fosse o centro inteiro. Ele diz respeito aos bairros da Vila Buarque, Santa Cecília e República, que são lugares onde o mercado imobiliário tem atuado de forma bastante intensa nos últimos anos. Algumas pesquisas, inclusive, apontam que não tem acontecido a gentrificação nesses bairros, principalmente na Luz e na Vila Buarque, que são estudos do Frugoli Jr. e do Maurício Alcântara. Mas independente de se está acontecendo ou não gentrificação, o ponto é que se toma uma parte para explicar o todo, se ignora todo o resto como se ele não existisse, é o lugar fora das ideias. Esse discurso, ao passo que ele se torna predominante, ele acaba por produzir exclusão, porque ele direciona a ação, ele direciona as políticas públicas, e ele direciona a relação dos grupos sociais, e ele vai direcionar também, por fim, a produção da cidade. Ele atua sobre a forma como a gente divide a aplicação de trabalho e capital, e no fim ele acaba produzindo desigualdade, segregação, mesmo que o discurso no geral seja contrário a isso, que seja de diversidade, de integração e contra a gentrificação, por exemplo. Por hoje é isso, deixem aqui nos comentários dúvidas se vocês tiverem, se inscrevam no canal, deixem um like nesse vídeo e até a próxima.